Estamos aqui na TV Cresce, canal 8, no segundo episódio, no quadro Cresce com Elas. Curta o nosso canal, comente, compartilhe, dê sugestões de temas importantes para a nossa profissão. O tema do episódio de hoje é o que me inspirou a ser uma corretora de imóveis de sucesso. Nossas convidadas são 3 corretoras bem-sucedidas do nosso mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um setor que envolve a compra, venda e aluguel de propriedades, como apartamentos, casas e terrenos, entre outros. As corretoras de imóveis têm um papel crucial nesse mercado imobiliário, conectando compradores e vendedores, locatários e locadores, facilitando transações, fornecendo consultorias, orientações sobre tendências e preços do mercado. As corretoras bem-sucedidas, convidadas do quadro de hoje são Ediselma Souza, sócia e broker da Remax Imóvel, Juliana Breda, diretora de operações da Coema Imóveis, Aline Daleprani, da Daleprani Inteligência Imobiliária. Vou iniciar agora com a Ediselma com uma pergunta interessante. O que despertou em você a ser uma corretora de imóveis, Ediselma? Olá. Então, começou tudo, eu entrei no mercado bem jovem, com uns 20 anos, na parte administrativa da imobiliária. E eu fui conhecendo um pouco mais do trabalho do corretor, e nessa do trabalho do corretor fui me envolvendo também na parte dos clientes, né? Atendi cliente, atendi os corretores, os gerentes, e aí virei gerente de contratos e financiamentos. Depois disso, gerente comercial. Então, cada vez eu estava mais envolvida no meio, então não tinha nem como não entrar no mercado. E assim, todo o processo eu achei que foi bem interessante, porque com isso eu consegui entender dores de cada um. Então, eu entendi a dor do cliente quando acontecia algum erro de processo, né? Até dos nossos colegas de profissão, entendia as dores da imobiliária com relação do corretor, mas também do corretor com relação à imobiliária, com relação ao cliente. Então, eu acho que isso tudo foi desenhando para o meu papel atual, né? Como broker, como gestora da imobiliária, de entender aonde dói em cada um e isso ir linkando o que a gente pode ser melhor. Então, todo esse processo desse início, para mim, assim, eu falo que foi extremamente importante para quem é Ediselma hoje, né? Eu consigo entender melhor a dor do corretor, consigo entender melhor como a gente evitar a dor do próximo também, né? Isso eu falo cliente, imobiliária como um todo. E todo esse processo faz com que todo mundo vá crescendo. Isso sempre analisar como trazer melhor experiência para o cliente. E aí quando eu falo cliente, falo todos. Né, que o corretor não deixa de ser cliente da imobiliária também. Né? Eu não vejo o corretor como funcionário, até porque não é. Ele é um cliente da imobiliária que a gente tem que prestar o melhor serviço. E quanto mais a gente entende as dificuldades e necessidades, a gente consegue prestar o melhor serviço. E da mesma forma, isso vai se repetir para o cliente externo. Então, esse meu processo me ajudou muito no meu crescimento. E aí, essa paixão por entender pessoas, eu sempre me apresento assim, eu falo, sou apaixonada por pessoas. Esse processo de cada vez mais me encantar com as histórias e com as dificuldades, dores, etc., entender o processo e ver como eu poderia construir cenários melhores, isso me fez cada vez me apaixonar mais pelo mercado. Nesse seu processo, você ficou quanto tempo como corretora de imóveis? Pouquíssimo tempo. Porque logo, quando eu fui saindo do mercado, eu sempre atuei mais nessa área. Quando eu fui sair gerente comercial, acabava me envolvendo muito no processo, porque eu atendia tanto os clientes, atendia os corretores, ajudava em fechamento, né? Então, estava muito envolvida. E logo, quando eu fui, teve um momento que eu pensei em sair do mercado. Não por falta de amor, mas porque a gente vê muita coisa no mercado que também não agrada. Né? Algumas situações que a gente... Inclusive, eu trabalho justamente para isso.
Eu espero que cada dia mais o mercado evolua, que eu acho que é isso que a gente está aqui fazendo com o Cresce e tal, para que o mercado melhore, né? A cada dia que passa se torne mais profissional e etc. Com relação a parcerias e etc., eu já olhei e falei assim, acho que vou me afastar um pouco. Até que chegou um momento que eu encontrei, né, a empresa, a Remax, e aí eu fui entendendo o processo e fui me apaixonando pelo processo como um todo. Isso veio muito de encontro ao que eu queria, né? Essa questão de treinar, de evoluir no mercado, de entender. E eu falo que uma coisa que eu tenho orgulho hoje é de ver pessoas que às vezes entram no mercado assim, meio tímido e falam assim, eu tô entrando e tem vergonha de se apresentar como corretor, e quando eu vejo, daqui a pouco a pessoa tem orgulho e fala assim, eu sou corretor. Vem de outras profissões e fala assim, eu sou corretor. Não é uma pessoa que não deu certo em nada na vida e virou corretor, muito pelo contrário. A pessoa tem o prazer de falar que é corretor. E o meu objetivo é um dia pegar e os pais pegarem e falar assim, meu filho falou que quer ser corretor, e a diferença de falar assim, eu falei para ele que Deus me livre. Eu quero que fale assim, não, com todo prazer, eu tô super feliz que um dia, né, alguém pega, uma criança olha e fala assim, você é corretor, e as pessoas têm orgulho disso. É o reconhecimento da profissão, né? Eu acredito que a gente está trabalhando muito para chegar nesse objetivo. Exato. Você, como broker da Remax, a gente entende o seu papel de desenvolver pessoas, né? Exato. É o profissional como corretor e ele também como pessoa mesmo, né? Ali não é só o profissional, mas sim o pessoal, né? O desenvolvimento num todo. E nesse momento mesmo de transição para a Remax, foi uma decisão total de realmente focar na equipe. Então, todo o meu tempo eu estou pensando nos meus clientes corretores. Então, é treinamento, é auxiliar nas negociações, é ajudar a pensar, igual tem gente que chega lá na minha sala, me ajuda a pensar aqui nisso aqui. E aí a gente pensar e bolar estratégias de realmente oferecer experiências, sabe? Porque todo mercado tem isso. Vamos oferecer melhor experiência as melhores experiências para os nossos clientes. No mercado imobiliário não pode ser diferente. Com certeza. Obrigada, Edselma. E você, Juliana? Quais os desafios que você enfrentou quando você iniciou a sua carreira e como você superou? Então, quando eu entrei no mercado, eu fui entrando aqui meio pelas beiradinhas, igual a Edselma. Apesar da minha história familiar, meu pai é corretor de imóveis há mais de 40 anos. Eu sempre frequentei imobiliária. Quando a gente saía de férias na escola, a gente ia para o escritório, ajudava a fazer arquivo, qualquer coisinha desse tipo. Eu sempre tive lá no meio, né? Mas eu não chegou assim no momento que eu falei, não, eu quero ser corretora de imóveis, né? Eu entrei para a faculdade, fui fazer economia, completamente diferente, né? E eu comecei a procurar estágio. E aí eu ia na entrevista de estágio, aí o pessoal me apresentava a vaga, eu falava, não quero fazer isso. Aí ia embora, ia para outra, entrevistava de novo, aí eu apresentava a vaga, eu falei, não quero fazer isso. Aí meu pai começou a falar, não, vem cá no escritório, tô precisando de ajuda com isso. E fui ajudando e fui entrando ali, fui gostando. E eu vi que tinha muita coisa que a gente tinha que melhorar no mercado, muita coisa que a gente tinha que dava para contribuir, muita coisa para crescer, muita coisa que dava para melhorar dentro da imobiliária. E eu gosto do desafio, eu gosto do problema, eu gosto de ver as coisas melhorarem. E para mim isso foi o mais desafiador ali, né? Achar os problemas e tentando encontrar soluções para ele, né? E assim, um grande desafio foi ser mulher no mercado mesmo, porque nós somos minoria ainda, infelizmente, né? Durante muito tempo a profissão de corretor de imóveis foi estigmatizada e a gente tem visto cada vez mais pessoas capacitadas entrarem na profissão e tem crescido a busca por mulheres, mas assim, a gente como mulher sempre tem um desafio a mais. O desafio da segurança, o desafio de mostrar que a gente é tão ou mais competente do que muitos corretores homens que estão no mercado também, né? Então, a gente precisa mostrar que a gente se capacita mais, que a gente se dedica mais, que a gente está realmente envolvida no processo, que a gente está ali e quer ser corretora de imóveis, a gente quer ser boa, a gente é boa. Então, acho que isso é o mais desafiador, é ser mulher no mercado que a gente tem a maioria de homens, né? Então, a gente tem que mostrar realmente que a gente tem competência para estar ali. E você, Aline? O que é ser uma corretora de sucesso para você? O que a gente pode definir o que é uma corretora de sucesso? Olá a todos. Para mim, ser uma corretora de sucesso
vai além de simplesmente fechar negócios. É construir relacionamentos, é entender as necessidades únicas de cada cliente e superar as expectativas. Eu tenho uma pergunta para vocês e todas podem responder, né? Qual a importância da formação, né, da constante atualização dos corretores, né, no total, tanto para nós mulheres como para todos os corretores no mercado imobiliário? Quem quer responder essa? Quem começa? Posso começar? Claro. Eu acho que a questão da capacitação, ela não é importante só no mercado imobiliário. Eu acho que ela é importante para todo mundo e para a gente como ser humano mesmo, né? Eu acho que a gente tem essa necessidade de estar sempre aprendendo, sempre se desafiando. A gente encontra um problema, igual a Aline falou, e vai lá e quer descobrir como é que vai na minúcia daquele problema, como é que evita que ele aconteça de novo. Então, eu acho que essa questão da capacitação é algo que a gente tem como ser humano mesmo. É um desafio pessoal. A gente tem que estar sempre buscando aprender coisas novas, que podem ou não estar relacionadas diretamente com o que a gente faz. A gente pode estar estudando um assunto completamente diferente. Por exemplo, eu estou começando agora um curso de programação. Não tem nada a ver, né? Mas, assim, eu sei que vai servir para alguma coisa, sabe? Vai servir para ajudar ali com entender um sistema que provavelmente no futuro a gente vai comprar, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que isso é um desafio do ser humano mesmo. A gente tem que estar sempre ali buscando aprender e entender coisas novas. Você, Aline? É verdade. Eu acredito tanto nisso. Na imobiliária, nós temos um curso de formação. Então, os corretores que iniciam na Daleprane, eles passam por uma formação com diversos módulos e a gente sempre está atualizando. Até os módulos mudam, porque a gente acrescenta muda outro, vai ajustando, porque o mercado, o mundo não para, né? E as coisas, elas têm evoluído numa velocidade, assim, gigantesca. Então, a gente tem que estar ali se atualizando o tempo inteiro para nós termos resultados melhores, né? Cada dia melhor, entregarmos também o melhor ao nosso cliente. E você, Edselma? Para nós da Remax é uma coisa que é corriqueira, né, Edselma? Esse tema, assim, para mim é apaixonante, até porque eu até não só faço as formações dentro da agência, como também participo de formações da regional, às vezes sou convidada para algumas nacionais. Eu sou extremamente apaixonada por isso, eu acredito totalmente no processo do aprendizado. Como a Juliana falou, é a questão de se manter atualizado em qualquer profissão. E isso eu não consegui entender no mercado imobiliário um tempo atrás, né? Porque, graças a Deus, vem evoluindo muito. O corretor tirava o Cresce e aí pronto. E aí qualquer formação era desnecessária. Às vezes o Cresce fornecia palestras interessantes, as pessoas não vinham. Verdade. E assim, era surreal aquilo para mim. Eu falava, por que toda profissão tem que ter atualização e do corretor não? E aí veio esse encontro, né, com a Remax que faz todo sentido. O corretor tem formação diariamente. Né? A gente tem as nossas formações iniciais e tem encontros semanais. Eu sempre gosto de trazer temas diferentes, gosto de compartilhar, como a gente está aqui compartilhando. Eu acho extremamente importante o compartilhamento entre os colegas de profissões. Né? Não precisa aquele negócio de... Eu acho que o mercado é tão gigante para enxergar a concorrência, então não precisa. Todo mundo pode aprender com todo mundo, então eu acredito muito na formação, eu acho super importante essa atualização constante. O mercado muda, o mundo está mudando, né? E é igual a Aline falou, é numa velocidade que cada dia a gente se surpreende, sabe? Cada dia a gente vê uma atualização mais rápida, até a arquitetura, que antigamente era um pouco, né, mais lenta, hoje... fez uma reforma linda, daqui a pouco está começando a ficar desatualizado em questão de tempo curto. Verdade. Comparado com o que era antes. Rapidez hoje, agilidade, né? Como a gente é da Remax, eu falo até mesmo palestras ou cursos que já deram. Eu gosto de sempre estar participando. Mas você já fez? Fiz. Mas toda vez que você vai, mudou alguma coisa. Seja qualquer pequenininho, você tá ali, prestou atenção, já dá um up ali, você já tem uma ideia, um insight, né? Então, eu acredito também que o corretor, ele tem que estar em atualização constante. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar, a Edselma sabe, eu não perco um curso, seja Cresce, seja Remax. E assim, uma coisa que eu não entendo, Edselma, Juliana e Aline,
É porque o próprio Cresce tem uma Unicresce que é gratuito. E é online, o corretor vai fazer no seu momento. Tem cursos lá bacana que é do lucro imobiliário. Eu já fiz sobre lucro imobiliário, você ganha apostila, você tem um certificado. Você tem cursos agora de avaliação, você tem curso de perito. Mesmo eu já tendo feito na minha faculdade, mas você não já fez esse curso? Fiz, mas às vezes tem algum detalhe ali que eu deixei passar no outro curso. Então, assim, eu acredito, como a Juliana falou, concordo com vocês, que em qualquer profissão a gente tem que estar sempre atualizando. E eu tenho uma frase que eu gosto muito: conhecimento é poder. Nesse ponto que você falou de repetir alguns cursos, tem alguns treinamentos nossos que é repetição. E aí eu olhava, hoje em dia, assim, a gente vai evoluindo, né? A mente, a gente vai ficando mais madura. E aí um dia eu escutei de alguém falar assim, é porque a nossa mente é como se fosse uma plantinha. Ele pega o nutriente no momento que precisa. Então, eu sempre falo isso para a equipe. Eu falo assim, olha, pode parecer repetitivo, mas em algum momento você vai pegar alguma coisa que você não ouviu a primeira vez. Porque realmente a gente vai pegando o que precisa naquele momento. Quando você assiste de novo, você pega outra ideia. E isso vai tendo evolução constante, né? A gente vai aprendendo e vai aprimorando os resultados. Então, assim, quanto mais a nossa categoria se qualificar, mais seremos valorizados, né? Aí, às vezes, os clientes vêm, mas sei tantos por cento. Eu falei, ele não sabe o quanto custa um corretor, né? A formação de um bom corretor, porque se nós temos esse zelo de estar ali estudando sobre direito imobiliário, sobre a avaliação, como é que está o mercado, sobre o financiamento, se a gente entende uma compra de um imóvel através de uma carta de consórcio, né? A Juliana é correspondente bancária na sua imobiliária e você também, né? Então, o corretor que ele sabe falar para o cliente os passo a passo de um financiamento, ele vai passar o quê para o cliente? Segurança, confiança, né? Então, assim, a importância da gente estar estudando, se qualificando e até mesmo fazendo curso que não é só da nossa área, né? Nós estamos no mercado imobiliário, mas ela está fazendo curso de programação. Querendo ou não, faz parte do imobiliário que a gente precisa de sistema, né? Nós trabalhamos não somente com imóvel, mas também com pessoas, entender a parte humana, psicologia, os perfis comportamentais, né? Então, isso é bacana no nosso mercado. Então, assim, espero que todos, vendo esse nosso quadro, que a gente inspire pessoas a buscar mais conhecimento, a se qualificar, né? Ser o melhor, ter excelência no que a gente entrega ao nosso cliente e excelência também para a nossa equipe. Tá? E agora, uma outra perguntinha que vai ser para todas, tá? Uma experiência marcante com algum cliente que você pode ter 100 anos e aquela experiência vai ficar marcada para a vida toda. Pode ser com você, Gisselma, responder essa pergunta? Pode. Hoje a gente estava conversando antes de começar e eu peguei e lembrei de uma situação que foi até no início engraçada, não tanto, mas foi. Né, aproveitando o Cresce com Elas, que é dando espaço para as mulheres, né, no mercado, e como a Juliana falou bem, é um mercado que até hoje não é tão feminino assim, não tem tantas mulheres, né? Estamos caminhando para isso. Um dia ligaram lá na imobiliária e falaram assim, eu queria falar com o dono. E aí a recepcionista pegou e falou assim, então, aí de Selma, eu vou passar. Ele, não, eu quero falar com o dono, você não tá entendendo? Aí ele, tá, mas é uma mulher? De Selma, não sei o quê. Aí ela, o que eu faço? Eu falei, passa, pode passar. E aí eu atendi, aí ele, então, eu pedi para falar com o dono, me transferiu para você? Eu falei, sim, pode falar comigo. Mas você é uma mulher? Eu falei, exatamente. Ai, nossa. Aí eu falei, fica à vontade. Qual o nome do senhor? Seu fulano, então. Como eu posso te ajudar? Engraçado pedir para falar. Aí ele falava baixinho, engraçado pedir para falar com um homem, o dono, me passou para uma mulher. E eu falei assim, como eu posso te ajudar hoje? E aí ele pediu algumas orientações, estava com algum valor para investir em imóveis. E a gente começou a conversar, conversamos. Aí ele, então tá. Engraçado. E eu vi que ele estava assim, inconformado.
E ele falou assim, a conversa foi muito boa. E agora, como é que a gente continua? De repente, você mostrar alguns imóveis, e aí, a partir do momento que eu atuo como broker, aí foi uma decisão minha não atuar como corretora. Então, eu falei assim, olha, um corretor vai continuar o atendimento. E não pode ser você? Eu falei, não, é porque se eu não se preocupe, não se preocupe, que o atendimento vai ser a mesma coisa se fosse atendido por mim, eu vou acompanhar. E ele ia na imobiliária de vez em quando, e assim, super gentil, brincava, conversava, mas assim, o início foi nitidamente que ele estava inconformado e provavelmente, né, onde vocês já passaram por algo semelhante, porque na cabeça de muita gente o mercado imobiliário é muito masculino ainda. Na cabeça dele, estava ligando para falar com o homem, o dono da imobiliária. Não existe mulher dona de imobiliária para ele. Ficou surpreso uma mulher atender e ser tão bem atendido que queria que você fosse a corretora dele. Isso que é bom, né? É uma história bem marcante mesmo. E você, Juliana? Eu vou passar a palavra primeiro para a Aline, porque ela tem uma história que vai na linha da que a Edselma acabou de contar, e depois eu conto uma história minha. Então, Aline. Então, antes de começarmos a gravar, estávamos falando aqui justamente sobre como é desafiador, né, ser mulher no mercado imobiliário. E a história que eu estava conversando aqui com a Edselma, com quem nós já tínhamos chegado antes, é sobre um cliente, recentemente, um caso que aconteceu, um cliente que quis fazer um distrato, pagou as arras, porque a compradora era uma mulher. E ele chegou no escritório sem avisar e procurando pelo Joel, que havia feito o fechamento da venda. O Joel não estava, eu fiz o atendimento junto com a corretora que havia vendido o imóvel desse cliente. E ele falou, olha, essa cliente não vai ter dinheiro para me pagar. Mas por que ele achava que ela não teria dinheiro para pagar? Porque ele era muito machista. A cliente já tinha feito o pagamento do sinal, iria financiar o restante e ele ainda tinha um complemento na escritura. E ele falou, ela não vai ter dinheiro, ela é uma mulher divorciada. Ah, ela era divorciada, porque não tinha um homem ao lado, um esposo. Olha o preconceito. Olha só. Aí ele falou, essa mulher não vai ter dinheiro. Ela tem dinheiro sim, seu fulano. E ela está no prazo, acabou de dar o sinal, está no prazo contratual. Eu vou pagar as arras, vou pagar a comissão de vocês, mas eu não vou fechar negócio com essa mulher. Eu quero um homem para falar aqui comigo agora, para a gente resolver isso. Eu peguei, saí, pedi licença, saí da sala, falei, Joel, vem para cá, porque a questão não é simplesmente o contrato, é a figura masculina, ele é machista e ele não está aceitando atendimento de mulher, não está aceitando vender para uma mulher. E, enfim, eu achei aquilo tão surreal que eu não estava nem acreditando, né? Mas, enfim, voltei para a mesa, falei o que ele teria que fazer, né? E falei o valor da comissão que ele teria, assim, que pagar. E o Joel chegou, sentou e falou, e o cliente se dirigia somente ao Joel, né? Os demais acabou ali, nossa, né? Eu e a outra corretora não éramos mais ninguém na mesa. E o Joel, a importância do homem que respeita e valoriza a mulher. Ele me validava, então o cliente perguntava para ele, ele falava, a Aline é responsável por isso, é ela que sabe. É como a Aline falou, o valor da comissão é esse, o direito da cliente é esse. Então, ele me devolvia. Então, ele não tirava a minha autoridade, ele me validava. Então, para nós, que passamos já por diversos desafios como mulher, ter alguém que te valide é muito bom, porque neste momento eu fui validada, o cliente, ele pagou, né, tanto as arras quanto a comissão, e ele teve que me respeitar, né? Mais ou menos, né? Porque aquilo ele foi bem desrespeitoso de não aceitar uma mulher e ter uma figura masculina ali na mesa. Mas ele teve que aceitar, né? Se submeter à minha autoridade ali naquele momento. E são esses uns dos tantos casos que a gente passa como mulher nessa profissão. Aline, agora uma curiosidade, né? Como que a compradora recebeu essa notícia? Como que vocês passaram para ela? Ô, dona fulana, tá distrato porque ele não quer vender para você, que é uma mulher divorciada, que você não tem dinheiro. Como que você traduziu isso que o proprietário passou para vocês, para a compradora, sem ela se sentir ofendida? Uma das coisas que eu acredito, das características que nos auxiliam muito na profissão é a sensibilidade.
Essa cliente, ela estava passando por um divórcio, né? Já esse momento, ela tinha se divorciado, acabado de se divorciar, vendido o imóvel dela, usando a parte dela para comprar um outro imóvel, para recomeçar a vida. Quando ela comprou e assinou esse contrato, ela chorou. Então, ela estava vivendo um momento de grande emoção para ela. Como eu iria falar para ela que, por ela ser uma mulher divorciada, o cliente queria rescindir, né, o negócio? Então, a gente filtra as informações. Isso faz parte do nosso papel, ter essa sensibilidade. Então, a gente filtra a informação. Quando a gente informou a cliente, a gente não colocou dessa forma, né? Ela foi informada de outra forma. A gente falou, o cliente não vai conseguir dar seguimento, ele desistiu, ele se arrependeu, então vai desfazer o negócio, tá tudo bem para você, a gente vai encontrar, nós tínhamos um imóvel, né, no mesmo prédio, inclusive, a gente falou, a gente tem um outro imóvel que a gente vai apresentar, se você gostar, a gente já pode fechar o negócio, tratar a sua proposta. A gente foi já oferecendo novas alternativas para a compradora, porque falar isso para ela naquele momento seria muito complicado, porque ela já estava sofrendo. Ainda assim, ela, quando sofreu, ela já tinha se imaginado morando naquele imóvel. A gente fez um projeto de reforma no outro imóvel para ela, entregou, a gente presenteou ela com um projeto. Nossa, que bom. E para ela já se imaginar, porque a gente já sabia as necessidades dela no imóvel, se imaginar já morando em outro apartamento. Então, a gente tenta, nesse momento, usar a nossa sensibilidade, tenta amenizar a realidade da situação. É o que a gente fala, né? Nós, mulheres, a gente tem as nossas habilidades que nos diferencia dos corretores homens, né? Então, você teve a sensibilidade, porque a mulher já está passando um momento tão difícil, imagina chegar para ela, e é uma coisa que não dá nem para acreditar. Não vou te vender porque tu é divorciada, tu não vai ter condições de comprar. 2024 a gente não, vai ver é sério. Parece que é coisa lá. Mentira, sério. Fala, não é possível. Mas é assim uma situação que a gente vê como ainda tem esse preconceito, né? Na cabeça de muitos homens, e o nosso desafio é muito grande ainda. Então, nós mulheres temos que nos apoiar, né? Apoiando uma a outra, nos fortalecendo, nos posicionando. Então, assim, parabéns para o Joel, que realmente te validou ali como autoridade naquela negociação. Ele não chegou lá e falou, eu assumo, sai, eu vou tomar. Não, que bom, parabéns. Conversa de homem para imagina, não, gente. Tem que, parabéns. Não, gente, mas a situação assim, uma saia justa. Como é que você vai tratar e como é que você vai tratar aquele cliente sem até desrespeitá-lo, né? Que a gente fica, realmente, você tem que ter sabedoria, sensibilidade para conduzir uma situação dessa. Então, parabéns aí pelo sucesso da negociação. Obrigada. Ainda compensou a compradora com o projeto, né? Então, esse é o nosso diferencial e acredito que nós, mulheres, ainda temos muito a conquistar. O corretor está aqui para isso, né? Apesar de o cliente ter desistido da negociação, você está ali para ponderar os dois lados e vocês evitaram que a cliente saísse numa situação muito pior, chateada, muito mais chateada talvez do que tivesse acontecido, né? Imagina se eles estivessem fazendo as coisas ali sozinhos. Não é? Olha a importância. Imagine ele falando para ela tudo que a gente ouviu. Ia ser uma briga isso. Ia ser uma coisa assim, difícil até de imaginar, né? Eu fico pensando se ela tivesse lá uma plaquinha, o proprietário vende. Aí essa senhora chega no prédio, fala com o porteiro, aí o porteiro vai lá e ele chega para ela assim, eu não vou vender para você porque você é divorciada. Exatamente. Gente, que coisa que não dá para acreditar. Exatamente. É sério ali, não dá para acreditar. Um é uma coisa assim muito absurda mesmo. E você, Juliana? Eu vou na linha da sensibilidade, da Aline. Não, é porque às vezes a gente, como corretora, a gente também não tá ali só para vender o imóvel, fechar uma negociação, né? Então, teve um caso que aconteceu há muitos anos atrás, o cliente chegou no escritório, ele já conhecia o meu pai há muitos anos, meu pai não estava, então eu fui atendê-lo, e ele falou, preciso vender meus imóveis, eu tô precisando de dinheiro, preciso levantar dinheiro rápido. Só que assim, sabe quando você sente que tinha alguma coisa assim, que tinha uma coisa, né? E ele foi, mas me conta melhor, por que você precisa do dinheiro? E ele foi explicar que ele estava precisando levantar o recurso, que tinha feito alguns empréstimos e tinha se desorganizado financeiramente, né? E que ele precisava liquidar isso, porque estava pagando juros muito altos e tudo mais, né?
E naquela hora me bateu um estalo assim, talvez você não precise vender seus imóveis todos, talvez tenha uma outra opção que a gente possa te oferecer. Não é um produto que a gente normalmente trabalha na prateleira, que é o home equity, né? É uma coisa que pouquíssima gente usa e pouca gente conhece, ainda tá crescendo no mercado. Mas na época eu falei, por que você não tenta fazer um empréstimo desse formato? Que ele deixava o imóvel como garantia, pegava uma taxa de juros muito mais baixa do que todos os outros empréstimos que ele tinha e ele não ia precisar se desfazer do imóvel. E deu certo, ele ficou super agradecido, ele continuou com os imóveis dele, agora os imóveis estão alugados, inclusive, ele não precisou se desfazer do patrimônio dele e resolveu o problema dele na hora, né? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade também de entender qual que é a real necessidade do cliente. Não é só chegar lá e... Porque às vezes o cliente só enxerga isso, ele... Putz, preciso me desfazer das minhas coisas, vender tudo rápido. E às vezes a gente tem uma outra solução. Então, você tá ali ouvindo o cliente, entendendo o que ele precisa, qual que é a real necessidade dele e encontrando qual que é o melhor caminho para ele. Né? Então, eu imagino o quanto ele ficou grato com você. Ficou muito. Mas aí tem um detalhe que eu quero até colocar aqui à mesa. A importância do corretor. Está bem informado. Porque se ele chega num corretor que não soubesse dessa solução, ia captar o imóvel, vender e pronto. Uhum. Né? Então, assim, a importância mesmo da gente estar ali ouvindo palestras, podcast, lendo, participando tudo que envolve o mercado imobiliário, as novidades, seja a taxa de juros do banco, qual é o melhor banco, né? Essa situação que você colocou, que era... Fale o nome. O home equity. E, na época eu tinha acabado de sair, faz muitos anos isso, né? Então, assim, eu acho que nem muitas pessoas sabem disso hoje. Eu sei, mas não sei muito, porque eu não gosto, assim, de falar de algo que eu não conheço. Então, se eu vou falar para você, olha, o banco X, isso faz isso, é porque eu já estudei, já tive uma consultoria. Então, nós precisamos realmente de colocar na cabeça dos nossos liderados, né, dos corretores do mercado, a importância de estudar. E outra, e às vezes eles acham ruim. Tem muitos corretores que eu conheço que falam assim, tanto custo, tô perdendo tempo. Para que treinamento? Para que não sei o quê? Para numa situação dessa, você ser a solução do cliente. E eu tenho certeza, Juliane, que esse cliente ficou fiel a vocês lá. Tudo que ele precisa, ele vai te procurar, vai buscar a tua sugestão. Manda mensagem até hoje lá de Feliz Natal e tudo. Ele é porque, super gente, grato. A pessoa está desesperada, com uma dívida enorme. O único bem que tem ali são seus imóveis. Aí, de repente, chega alguém e fala assim, opa, você não precisa vender. Tem esse caminho aqui, né? Vai além do dinheiro, pois né? Vai além do dinheiro. Na realidade, porque muitas pessoas, né, muitos da sociedade, acham que o corretor é aquele cara que está ali para assinar um contrato, pegar a comissão e sumir. Né? E não sabem a importância do corretor numa transação. A importância de você ter um corretor que entenda todos os passos, que possa te garantir ali a segurança jurídica, a tranquilidade, né? Pô, eu estou deixando aqui o imóvel que eu preciso vender com um especialista, com alguém que vai cuidar, com alguém que além, não vai estar vendo ali só você, só a comissão, mas ele vai te entender a necessidade, o que a gente trabalha muito isso. A gente na Remax fala que nós não trabalhamos vendendo imóvel, nós cuidamos de pessoas, né? O que a Juliana falou, você entendeu o cliente e fez a solução, né? Deu a solução para ele. A gente não precisa ser especialista em tudo e conhecer a fundo tudo, né? Mas você saber que tem outras alternativas e outros caminhos e ouvir o cliente é para isso que a gente está aqui, né? Na realidade, eu acho que o mais importante é ouvir o cliente. É o que a Aline fez com a cliente dela. Ouviu, entendeu a necessidade, já desenhou um projeto dentro da necessidade da cliente, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ouvir essa história, que eu sempre saio daqui com um pouquinho a mais na minha bagagem, né? Então, a minha experiência, eu, Rose, né, como de cliente também que eu atendo, eu já tive muitas, mas teve uma que, meu Deus do céu. Olha, recebi um lead, você sabe que a gente recebe os leads das captações de uma casa em Taguatinga. E mais que você coloque no anúncio que não aceita financiamento, eles vão ligar querendo financiar. E eu liguei para o cliente, não vou dizer o nome do cliente, e o cliente não me atendeu. E aí ele foi e me retornou. Eu falei, oi, seu fulano, aqui é Rose Soares, corretora da Remax, é sobre imóvel tal. Qual é a forma que o senhor vai adquirir?
Ele, você tá perguntando o quê? Se eu vou pagar no dinheiro? Eu sou prostituto. Nossa, gente, eu vou falar pra você, hoje eu tenho o cuidado de perguntar como é que o cliente vai pagar. Porque assim, olha, o senhor vai utilizar financiamento, qual é a forma que o senhor vai pagar? Ele, eu vou pagar no dinheiro. Não sei o quê, porque eu sou prostituto. Eu sei que ele criou uma situação tão desagradável que eu fiquei assim, falei... Ou seus fulano, não foi isso que eu quis falar. Não quero mais atendimento seu, não. Eu vou pegar outro corretor. Na hora desligou. Foi super grosso. Sabe? Pra mim, uma pergunta simples. Você é de Selma. Qual é a forma que você quer pagar? Qual é a forma que você vai adquirir esse imóvel? Você vai utilizar financiamento? Né? Faz parte da triagem, mas né? Mas hoje eu tenho o máximo cuidado, gente. Hoje eu pergunto de uma forma mais sutil. Porque eu levei uma cacetada de uma coisa... que eu perguntei naturalmente. Ele falou, você quer saber como é que eu vou pagar? Vou pagar no dinheiro, eu sou prostituto, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. E eu vou contar mais. Ele ficou tão assim, ofendido, que aí eu liguei pro meu parceiro e falei, fulano, aconteceu isso. Liga pra fulano agora pra marcar a visita. Aí ele marcou a visita. E nas minhas fichas de visita da Remax, eu gosto de colocar minha fotinha, toda personalizadinha. Aí eu falei assim pro meu colega, as minhas irmãs têm banca na Feira dos Goianos, eu falei, eu vou te deixar na casa, dele chegar, vou pra lá, tá aqui a ficha de visita, quando terminar você me liga. Eu fiquei tão assim assustada, porque eu falei, se ele me ver aqui é capaz de não querer nem entrar no imóvel. Terminou a visita, o meu amigo me ligou, fui buscar, ele foi me relatar que na hora de fazer o preenchimento da ficha de visita, que ele viu minha foto, falou assim, se eu comprar, ela vai ganhar também? Que não sei o que. Gente, um absurdo. Pergunta se ele comprou. Comprou. Não comprou. E pergunte outra coisa. Eu cadastrei o nome dele, até hoje está no meu WhatsApp. Ele vê todos os meus status. Tudo ele vê os status. Sabe o que eu fiz? Fui orar por ele. Falei, misericórdia. Porque para nós como corretora, eu ofendi perguntar para o cliente qual é a forma de pagamento. Se o cliente está se sentindo ofendido, então... hoje eu tenho todo o cuidado. Eu falo assim... Aí eu aprendi nas nossas palestras, né? A senhora vai utilizar o FGTS? Porque você fazer essa pergunta, já dá abertura para dizer, não, eu vou fazer financiamento, não, vai ser à vista, né? Tem outras, mas essa aqui me marcou muito e eu falo, meu pai, aí hoje eu tenho todo o cuidado de perguntar. E eu acredito que os desafios, essas coisas vêm com a Edselma, é o dono, é a dona. Tenho certeza que essa experiência te deixou o que mais fortalecida, né? Para se posicionar melhor. Essa sua experiência com esse senhor, né? Também, olha, o Joel já te validando como ali a mulher que está na negociação. A experiência da Juliana também. Então, tudo vem para acrescentar nas nossas vidas. Então, eu sempre gosto de ver as porradas que eu levo. Quando eu falo assim, estou me batendo, é para me ir lá mais à frente. É para subir, para crescimento. Né? Então, agora outra perguntinha. Qual o conselho que vocês dariam, que é para as três, para uma corretora que está iniciando agora? Porque, ela está vendo que a gente tem uma experiência de anos e os desafios ainda continuam gigantes, né? E para aquela mulher corretora que está iniciando agora, o que vocês diriam? Eu diria que a mulher sempre vai ter um desafio, né? Mas eu diria para não ter medo, se capacitar sempre, encarar, porque tem muito espaço para a gente no mercado. Verdade. Eu acredito que a mulher, mesmo diante de tantos desafios que nós temos no nosso campo de atuação, nós temos muita sensibilidade e a gente consegue, com essa característica, se destacar e ter resultados muito expressivos. Na minha imobiliária, o top 3 de vendas são 3 mulheres. Então, eu tenho muito orgulho do quanto a mulher pode ir longe. Eu sou um exemplo também, né, de que a mulher também consegue conquistar, consegue superar desafios e é possível. A gente sabe que a gente tem que lidar com N tarefas, né, N jornadas de ser esposa, mãe, empresária, corretora, enfim, a gente tem muitos afazeres e a mulher é capaz, a gente consegue mesmo lidar e ter sucesso. Então, o meu conselho é procurar quem possa te dar este apoio, principalmente para quem está
iniciando, para te dar esse direcionamento, às vezes sozinha, você se perde mais. Então, se você tiver alguém para te Verdade. orientar, para te ensinar, para compartilhar, você vai muito longe e você vai, além de você ter mais facilidade com alguém te apoiando, porque juntos somos mais fortes, né? Então, no caso, nós mulheres juntas somos muito mais fortes e vamos muito mais longe. Então, é realmente procurar essa empresa, essa pessoa que vai te dar esse suporte e vai te ajudar nessa jornada, que é desafiadora, mas é incrível. Verdade, Aline. Você, Edselma? Acho que a gente começa pelaquela frase que é um pouco batida, mas é a pura realidade, né? Que a mulher está onde ela quiser. Então, se for uma decisão, é se apaixonar pelo mercado, se apaixonar por pessoas, procurar se especializar cada vez mais, procurar aprender sempre. Não dá para tirar o Cresce e agora eu sou corretora Só e fazer acabou. o curso de TI, né? É ir se atualizando sempre, procurando cada vez ser melhor. E a gente tem vários, vamos colocar assim, dons, né, que já vem naturalmente com a gente, que as pessoas podem olhar como fragilidade. Não é fragilidade, é sutileza, é delicadeza de olhar para pequenas coisas que às vezes está passando batido e que a pessoa não aproveita isso, esse talento na profissão. E é aonde a gente consegue se destacar, é aonde a gente consegue inspirar, é aonde a gente consegue se motivar, é aonde a gente consegue entregar experiências diferentes para o cliente e de impactar positivamente, né? E acho que nesse momento, né, falando dessa parte de o Cresce com Elas, é a mulher se inspirar em outras mulheres. Verdade. Por que não? Verdade. Não aquele negócio de, outra... Passou. Né? Foi uma fase que a gente só perdeu com isso. Então, acho que é muito mais de olhar e falar assim, nossa, que legal. Até porque isso faz com que a gente aprenda sempre. Né? Olhar, se inspirar, a gente aprende. Então, se inspire. Não se limite de que não posso se inspirar em outras pessoas. Se inspirem sempre. E outro, né? Nós temos mulheres aqui no nosso ramo. Brasília, fala Brasília, também tem o mundo afora que nos inspiram. Né? Aqui em Brasília tem muitas corretoras que nos inspiram. Então, assim, eu também acredito muito que aquela mulher que está iniciando agora, ela vai ter desafio? Vai. Mas ela tem que ter sabedoria aonde buscar o suporte. Exatamente. Né? Principalmente dentro de um imobiliário, quando você vai buscar um estágio, por exemplo, se for na sua imobiliária, já vai ter todo o seu suporte da sua equipe. Né? Na sua também, de você acompanha, na da Juliana. Então, para quem quer ser corretora de imóveis, não tenha medo. Venha, junte-se a nós e busque apoio. O Cresce com Elas é um quadro criado na TV Cresce para dar apoio, para estar trocando essa experiência, para estar... Quanto tempo a gente está no mercado imobiliário e a Edselma não conhecia a Aline. Verdade. Né? A Juliana não conhecia a Aline. Né? Não, a gente conhecia conhece. Desculpa, gente. Você, Juliana, não conhecia a Edselma. Então, olha que momento maravilhoso. Então, eu acredito que esse nosso quadro, nosso episódio de hoje, o que me inspirou a ser uma corretora de sucesso. Né? Então, eu acredito que vai inspirar muitas pessoas. Né? Vem a nossa história de luta, de guerra, os nossos sonhos também. E nada na vida é fácil. Então, eu acredito muito que nós, corretoras, temos muito a compartilhar umas com as outras. E seria até interessante visitar a imobiliária, tomar café, trocar figurinha, porque a gente às vezes fica tão ali no trabalho, focada no administrativo, atendendo o corretor, mas eu acredito que o nosso desafio, eu vou lançar um desafio agora para vocês, tá? Vamos nos visitar, né? Vamos marcar um dia, tomar café na sua imobiliária, na sua. Ou então... Na rua, né? Na rua. Vamos fazer um movimento, né, de mulheres, convidar mulheres por região, corretoras do bairro tal, tomar um café. Ou então, quem sabe, a Aline, Edselma, Juliana, fazer um movimento bem maior mesmo, sabe? Chamar mesmo para junto. E não nos vemos como concorrente, mas como parceiras, como aliadas, como apoiadoras. Então, assim, a gente tem muito mesmo a compartilhar e aprender. O quanto que a gente tem pessoas que nos inspiram, também nós inspiramos pessoas. Então, que a gente mantenha aí firme no nosso propósito, na nossa missão, que é realizar sonhos, né? Que dá todo esse suporte. Como eu falei no início, nós, corretoras, somos cruciais
O nosso papel é fundamental, né, para dar segurança. E ainda mais, por sermos mulheres, entender outras mulheres. A sensibilidade de, como a Edson falou, nós somos detalhistas, né? A gente foca, e também como a Aline falou, nós somos multitarefas. A gente Né? como mulher, esse espaço do Cresce com Elas, olha como isso é valioso. Há quanto tempo a profissão existe e agora que a gente está tendo assim um quadro, Essa liberdade. onde a gente está aqui podendo falar um pouco das nossas experiências, da nossa vivência, um quadro que mostra pra gente que a gente está alcançando mais espaço. Exato. E né? quantas mulheres tem no mercado que a gente não conhece, né? A gente ouviu a história daquele dia das palestras, do Dia da Mulher, né? Da Verdade. primeira corretora, que eu acho que ninguém conhecia essa Ninguém história, sabia né? mesmo. E ela começou como corretora há muitos anos atrás. E, assim, eu pessoalmente não imaginava que fosse ter uma mulher que tinha trabalhado no mercado há tanto tempo. Na época, tem uma que o bispo falou que não tinha nem Cresce. E ela já era corretora de Brasília. Então, assim, a importância mesmo da gente conhecer a nossa história. Né? Como nós iniciamos na corretagem. Nos apoiarmos. Na imobiliária eu tenho uma corretora que ela tem um bebezinho recém-nascido. Então, assim, é muito mais fácil eu, como mulher, nós, como mulheres, a gente apoiar, acolher, né? Imagina, ela está em todas as reuniões, ela vai apresentar o imóvel, ela sempre vai pedir um apoio a alguém, geralmente da família dela, alguém fica com o bebê dela para ela apresentar o imóvel. Então, a gente entende e eu admiro demais. Ela estava no Cresce com Elas, no Dia da Mulher, com o bebezinho dela recém-nascido, eu acho isso fantástico. Então, como a mulher é forte, né? E como a gente pode se ajudar também, nesses momentos que uma precisa de apoio, a gente também pratica muito o apoio quando uma corretora vai apresentar o imóvel, de já avisar a outra ou ir em dupla. A gente faz muito isso porque a gente passa por uma dessas situações que vocês também já tinham falado aqui no começo sobre a questão da segurança. Nós somos vulneráveis, uma presa. Então, ter mulheres apoiando outras mulheres, corretoras apoiando outras corretoras no mercado onde é tão grande, a gente não precisa estar ali competindo de qualquer forma, né? E sim nos apoiando, porque a gente consegue crescer, sim, apoiando umas às outras. Eu acho A muito valioso. importância, E, às né, vezes, da gente se apoiar, né, Juliana? E às vezes até a gente crescer mais, né? Porque junto a gente vai mais longe. Vai. Exato. E outra, nós, cada uma tem algo a contribuir uma com a outra. Sim, com Né? certeza. Você imaginou um mercado onde todas as mulheres se apoiam, se conhecem, e um belo dia alguém precisa que uma vá lá atender o cliente, ou tem uma situação que precisa de ajuda, e tem dentro do grupo sempre vai ter alguém que você vai ter afinidade. Né? Que Sim. você vai compartilhar coisa mais íntima. Olha a importância de a gente estar junto nisso, né? Então, assim, eu acredito que esse espaço que o Cresce nos deu, desse quadro Cresce com Elas, é muito importante. E agradeço muito ao Asher, o Diego, né? Que nos está dando esse espaço aqui, esse momento da gente estar debatendo assuntos tão importantes. Verdade. Eu acredito que, para nós, do mercado imobiliário, nós mulheres, neste quadro só mulheres aqui na mesa, eu tenho certeza que a gente vai estar inspirando outras mulheres. E nós estamos sendo apoiadas por homens, né? Ah, verdade, coisa boa, verdade. O Diego, acho que estamos nos apoiando, nós estamos sendo apoiadas por homens. Então, a gente, até essa questão de homens apoiarem mulheres, a gente vem quebrando barreiras. Claro, isso é importante, né? Juliana. Rose, queria agradecer pelo convite, o seu, o Asher, né? As meninas também por estarem aqui comigo, a gente está se conhecendo. E o apoio masculino que a gente está tendo aqui, né? De ter homens que estão ali reforçando a nossa competência na profissão e no mercado de trabalho. Eu tenho um exemplo dentro de casa, meu pai sempre me apoiou, assim como a Aline, ele está lá dentro do escritório reforçando a minha competência. E a gente está aqui no Cresce sendo reforçado por homens que estão impulsionando a gente aí para frente também. Agradecer o Cresce, né, pelo convite, o Asher, o Diego. Eles olham sempre com muito carinho, né, por nós, essa afirmação de olhar e falar assim, olha, as mulheres estão indo bem, vamos abrir espaço porque o mercado só tende a ganhar. E indiretamente é o que a gente está fazendo aqui também, de falar, vamos, né, o mercado é incrível e o mercado é gigantesco e cabe todas e todos também.
Mas cabe muitas mulheres ainda. Então, queria agradecer o convite. Foi maravilhoso. Agradecer também estar com as meninas aqui. Foi muito bom, foi muito enriquecedor, né? É sempre bom a gente encontrar várias pessoas e outras mulheres que estão indo super bem no mercado para que nos inspire e que cada dia a gente cresça mais. Eu agradeço ao Cresce, ao Asha, ao Diego pelo convite de estarmos aqui, né? Batendo esse papo, muita gargalhada, muitos desafios, uma troca de experiência muito boa. Eu acredito que hoje cada uma de nós sai enriquecidas daqui, né? Ainda mais assim, conexão, né? Aline com a Edselma, Juliana e Edselma, de uma conexão boa, nós aqui. Então, gratidão mesmo a todos que estão participando, assistindo o nosso canal. Peço que curta o nosso canal, siga, comente, compartilhe e nos dê sugestões. Vamos brindar? Vamos! Cresce Esse com quadro elas, maravilhoso. né? Isso! Cresce com elas!